Pessoal, só para a gente arrematar aqui o nosso debate, quero falar um pouquinho da briga do ministro Fernando Haddad para tentar acabar com o PERSE, né, que é aquele programa que incentivou esse setor de serviços depois da pandemia. O ministro da Fazenda fez uma nova projeção de que a perda de arrecadação deve chegar a 100 bilhões de reais em 5 anos, se o programa emergencial de retomada do setor de eventos for mantido. Na sexta-feira, o representante desse setor encontrou o ministro Fernando Haddad, conversei com ele no fim de semana e ele me disse o seguinte, que o ministro ele foi muito acolhedor ali na conversa, mas deixou claro também que ele está bem preocupado com o rombo das contas públicas. Depois desse resultado de hoje divulgado, então, nem se fala, né? E o setor contava ali com uma ajuda de 25 bilhões de reais em 5 anos depois da pandemia, só que, segundo o representante dele, já foram consumidos 17 bi nesses primeiros anos, ou seja, seria um valor... O valor gasto está sendo muito maior do que aquilo que foi estimado lá atrás pelos parlamentares. E agora o ministro está querendo botar o pé no freio. Mas e aí? O que isso pode trazer de consequência também para parte de um setor que ainda não conseguiu se recuperar? Porque ele foi muito impactado. Quando a gente fala de setor de serviços e eventos, a gente está falando daqueles que tiveram de fato baixar as portas e não abrir até o momento em que as autoridades permitissem, Zalangano. Exatamente, né? Por mais que haja uma recuperação pós-pandemia, não foi completamente recuperado esse setor de eventos, setor de turismo. Isso porque o rombo ali durante a pandemia foi muito grande. E aí eu vou concordar com o argumento que traz o Piperno. A partir do momento que você colocou uma ajuda, um subsídio e fazia todo o sentido naquele momento dar esse subsídio, fica muito difícil tirar depois. Até porque o setor, de alguma maneira, se acostumou com isso, né? É um setor que gera bastante emprego, mas a realidade no Brasil que é sempre muito difícil. Uma vez que você deu, tirar é um parto. E aí, hein, Luiz Felipe Dávila? É verdade, tirar é um porte. Exatamente. Precisa tirar. As pessoas precisam entender que tem prazo. O problema é que não tem puxadinho para um, não tem para o outro, que é o que o Segredo estava dizendo. É tratar de forma assimétrica todo mundo. E esse é um enorme problema que a gente tem no Brasil. Porque se tivesse critério para a gente fazer corte de subsídio, assim, as empresas, o setor que mais gerar emprego vai ter prioridade. O setor que exportar mais tem prioridade. Tinha que ter algum critério. Quando não tem critério, torna-se algo completamente subjetivo. E aí, essa para se manter privilégios. Mas o Brasil não, o setor privado precisa aprender a viver sem as tetas do governo. Bom, o que eu quero colocar para vocês, né? Eu conversei com o Paulo, que é presidente da Abrazel, e ele teve essa conversa com o Fernando Haddad, e ele me disse o seguinte, que segundo o ministro da Fazenda, muitas pessoas estavam utilizando esse dinheiro também de uma forma irregular. Então, muitas vezes a pessoa colocava um preço muito maior no evento para ter acesso a uma verba maior, e que aí, pelo menos a vontade do governo federal é identificar essas irregularidades para eliminar as pessoas que tenham cometido algum tipo de ilegalidade para que elas não tenham acesso mais a esse benefício e aí poder, de fato, oferecer um apoio para quem realmente precisa. Agora, a essa altura, isso pode funcionar, hein, Gustavo Segré? Não sei, mas o ministro Haddad está certíssimo. Certíssimo. E teria que modificar também a Lei Rouanet. Também. Em lugar de colocar a Lei Rouanet para um monte de gente, colocar dinheiro que não precisa, porque tem nome, tem dinheiro, tem um monte de coisas, dá a Lei Rouanet para aqueles artistas que ainda não estão sendo desenvolvidos e não são conhecidos. Vou dar um exemplo próprio. Eu estou produzindo uma peça de teatro, pessoalmente, bancada por mim. Quando foi conversado com pessoas para ver se era incluída a Lei Rouanet, e eu me neguei, não quero dinheiro público, o valor que tinha projetado era 10 vezes maior que o valor que terminou saindo a peça. Ou seja, se tivesse auditoria do governo em termos desse subsídio, benefício, como queira chamar, e dos usuários da Lei Rouanet, vão ver que em muitos casos, provavelmente, tenha excesso de dinheiro que não precisaria ser gasto. Isso que menciona Haddad, está certo. Agora, a pergunta é, se foram detectados, cadê os que fizeram essa ilegalidade? Porque isso é delito, isso é crime, teria que estar preso. Não é para falar, não, vai perder o benefício. Não, tem que colocar na cadeia mesmo, porque utilizou recurso do povo em benefício pessoal, e isso é delito. Eu até conversei com o Paulo e ele me disse que a Abrazel ela não conseguiria identificar quem seriam as pessoas que estariam provocando essas irregularidades. Fala, Fábio Piperno. Sabe que o Dávila falou algo aí, e entre os vários itens que ele citou, falou em, por exemplo, premiar
enfim, o setor que exportasse mais, né? Uma das métricas aí que você usou. Né? Sim, que eu acho justo, porque é incrível a falta de vocação do Brasil em olhar para fora. Então, eu tenho um amigo, que certamente o Dávila conhece muito, né? O ex-ministro do Turismo, o Caio de Carvalho. Você conversa com o Caio, os números que ele dá da época em que ele era ministro de turistas que vinham aqui no Brasil, é mais ou menos o mesmo dos turistas que entram hoje, mas ele estava falando de 20 e tantos anos atrás. Então, o Brasil não consegue olhar para fora. Ô, Pipeno, só para te lembrar que é 6 milhões de turistas estrangeiros, que é o mesmo que visita a Torre Eiffel em Paris, é o número de turistas estrangeiros no Brasil. É isso. Então, fica difícil a gente pensar, por exemplo, em tirar essas ajudas, quando o Brasil tem esse tipo de gargalo, esse tipo de deficiência. Quer arrematar algo? Dávila, tenho 30 segundinhos. Não, aí. mas é isso mesmo, porque se tiver critério, para a subjetividade, uma das coisas que gera romaria em Paris, olha, em Brasília, é justamente, em Paris também por Convescote, né, dos empresários. O que gera isso é justamente não ter critério. Então, quem tem a voz mais alta perante ao ministro ou ao presidente acaba tendo o benefício.